Olá a todos, quero chamá-los mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos dando prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 14 de setembro, o nosso tema de estudo será os livros apócrifos. E este talvez seja dos 3 estudos introdutórios ou intertestamentários, por assim dizer, estamos passando do Antigo para o Novo Testamento, o vídeo ou o estudo mais polêmico, porque nós sabemos que a Igreja Católica Romana, ela adota alguns livros que as igrejas evangélicas não adotam em seu cânone, enquanto normalmente nós temos 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia Católica vai ter um acréscimo de 7 livros. E aí vai ter 46 livros. São estes os 7 livros apócrifos, ou também conhecido como deuterocanônicos, que estão presentes na Bíblia Católica e não estão presentes na Bíblia evangélica, né, de uma forma simplificada. Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Não confundir eclesiástico com Eclesiastes. Eclesiastes está também na nossa Bíblia. Mas por que isso, pastor? Por que existem livros que estão na Bíblia Católica, 7 livros no Antigo Testamento, e que não estão na Bíblia evangélica? Qual é o problema destes livros? Por que eles são chamados de apócrifos? O que é apócrifo? Essas e algumas outras questões tentaremos responder ao longo deste vídeo. Então vamos lá. São 7 os livros apócrifos, primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Eles são chamados apócrifos pelos evangélicos e deuterocanônicos pelos católicos romanos. E aí nós temos o significado destes dois palavrões aí. Apócrifo quer dizer oculto, escondido. Significaria sem importância, sem relevância, que não é do uso público. Enquanto deuterocanônico vem de 2 palavras. Deuteros significa segundo e cânon, conjunto de livros inspirados. Então, a Igreja Católica considera como um segundo cânone, enquanto que as igrejas evangélicas consideram como livros sem importância, sem relevância, escondidos, ocultos, dá para dizer assim. Ok? E aí nós temos uma polêmica. Quem está certo? Quem estaria com a razão? Ah, mas vocês já são luteranos, vocês já, obviamente, descartaram os 7 livros e por isso vão dar razão para quem não leva em consideração esses 7 livros. É mais ou menos. A coisa não é exatamente assim e provavelmente os luteranos vão se diferenciar mais uma vez aqui, mas vamos ver. Além destes livros apócrifos do Antigo Testamento, tem muitos outros livros apócrifos do Novo Testamento. A diferença é que estes livros apócrifos do Novo Testamento, eles não estarão na Bíblia Católica. A nossa Bíblia, ela é idêntica à Bíblia Católica no consoante, né, no que se refere ao número de livros no Novo Testamento. Mas há também livros apócrifos no Novo Testamento. Recentemente, né, há uns 10, 15, 20 anos, havia uma polêmica em torno do livro de Judas. Lembram disso? E eu não estou falando da Epístola de Judas, que é canônica e que está na nossa Bíblia, assim como na Bíblia Católica. Eu estou falando do Evangelho de Judas. E esse é muito mais do que apócrifo, né? Ainda é gnóstico. Muitos desses livros, dessa lista que nós estamos tendo aí, ó, Evangelhos, Proto-Evangelho de Tiago, Bartolomeu, Ebionitas, Egípcios, Hebreus, Marcião, Pedro, Filipe, Tomás, Tomé, Pseudo-Mateus, História de José o Carpinteiro, Atos de André, Atos de Barnabé, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, a paixão de Pedro, a pregação de Pedro,
Pedro e André, Atos de Pedro e Paulo, Atos de Filipe e Atos de Thomas, eles são livros de origem gnóstica. O que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma filosofia, tanto quanto religiosa, lá que estava presente no mundo antigo, especialmente lá no território do Egito, no território lá do Antigo Oriente Médio, também em partes da Grécia. E era uma ideia, uma doutrina, uma teologia pagã e que procurava a sabedoria, o conhecimento. Para eles também havia um dualismo, a carne era fraca e ruim, o espírito que era bom, e haveria assim que se alcançar um entendimento, por isso é uma filosofia, para que alguém pudesse se aproximar de Deus. Talvez poderíamos apontar como os resquícios, os primórdios do que hoje podemos delimitar como espiritismo, quem sabe. Então o gnosticismo está aí, ele está aí até hoje. E muitos destes livros eram livros de origem gnóstica, por isso não poderiam ser aceitos no cânone, porque trazem ideias equivocadas, diferenciadas dos outros livros bíblicos. E sem falar naquele lá que fala da infância de Jesus, jogando pedra num passarinho, matando um passarinho, e aí ele ressuscita o passarinho. São histórias mirabolantes, histórias que não têm pé nem cabeça, muitas das quais não levam a lugar nenhum, e que muitas pessoas querem trazer à tona como se a igreja escondeu esses livros e só considerou certos livros canônicos para que as pessoas não soubessem. E aí vem essas histórias mirabolantes. Nós temos, Código da Vinci da Vida, daquele autor famoso, Dan Brown, e que a igreja ela se reuniu e ela se fechou e ela escondeu, e tem lá algo no Vaticano que as pessoas não sabem, se souberem, a igreja acaba. Tudo balela. Nada disso se configura como realidade, porque, na realidade, a formação do cânone foi algo muito mais natural, foi algo muito mais diferente. Não foi simplesmente a igreja se reunindo e determinando, não, esses livros vão nos privilegiar, vamos deixar esses livros são perigosos, vamos descartar esses livros. Nada disso aconteceu. A igreja se reunia nas casas, nos lares, no início, naquilo que nós chamamos de igreja primitiva, e a igreja adotou o Antigo Testamento, o cânone que nós conhecemos hoje, que não é o cânone católico, que é o cânone protestante, e adotou, sim, os evangelhos e as cartas de Paulo, as cartas gerais e Apocalipse. Desde o início, as igrejas adotavam estes livros, por isso não tem porquê adotarmos estas ideias e de repente, sucumbirmos diante destas teorias de conspiração. Mas é importante resolvermos o enigma. Por que rejeitar os apócrifos? E aí nós temos algumas razões. O próprio livro de Macabeus diz: a opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. E aí Macabeus 9, 1 Macabeus 9, 27 vai dizer isso, que Israel vai ficar um período de silêncio. Lembram do vídeo de ontem? O primeiro destaque lá do período intertestamentário que eu relatei a vocês ontem foi exatamente o período de silêncio. E esse período de Macabeus não vai ter profetas. Vai ter esse livro, que vai ter coisas esquisitas, e não terá profetas. Jerônimo, o editor da Vulgata, que é conhecida como a Bíblia Católica, a Vulgata ela foi escrita em latim e não nas línguas originais, o hebraico, o Antigo Testamento, o grego, o Novo Testamento. Jerônimo acrescentou os apócrifos do Antigo Testamento, mesmo considerando que não eram reconhecidamente canônicos. Isso é fato, é histórico.
nunca foram vistos pelos judeus ou pelos cristãos como inspirados e autoritativos. Então é importante que se diga que esta lista de livros, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, não é aceito pelos judeus, não é aceito pelos protestantes, não era aceito pela igreja primitiva, e foi um acréscimo deste homem, conhecido como Jerônimo, que foi o editor da Vulgata. Possuem erros e heresias. Aqui está o grande problema destes livros. E entram em contradição com outras passagens das Escrituras, ferindo aquele princípio de que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Se a Bíblia interpreta-se a si mesma, ela não pode se contradizer. E muitos desses livros, ou a totalidade deles, em muitas partes desses livros, há heresias, há erros e há contradições às Escrituras. E aí nós temos, erros nos livros. Lá em 2º Macabeus, por exemplo, há um relato paralelo a 1º Macabeus com lendas e prodígio de Judas Macabeu, que na verdade foi um revolucionário, mas que não fez nada daquilo que está escrito no livro. Pelo menos não segundo os historiadores. Há uma oração pelos mortos, e nós sabemos que os católicos oram pelos mortos, realizam missa de 7º dia pelos mortos, como há aí em 2º Macabeus culto e missa pelos mortos. E os protestantes não fazem nada disso porque eles não adotam este livro. O próprio autor não se julga inspirado com base nessas passagens aí. E há uma intercessão pelos santos, o que os católicos fazem e os protestantes não fazem. Perceba a importância de se adotar esses livros ou não. Acaba reverberando e trazendo consequências para a doutrina da igreja. Há adições a Daniel nesses livros apócrifos. A história de Susana, Bel e o dragão e o cântico dos 3 jovens na fornalha. Nada disso está no verdadeiro Daniel, escrito lá em hebraico e aramaico. Então, qual é a opinião de Lutero sobre os livros apócrifos? E aí nós temos essa imagem, que obviamente é uma imagem católica. Está em inglês, Lutero está lá, Martin Luther, ele está lendo a Bíblia, à luz de vela, aí a vela apaga, e aí o que Lutero faz? Não dá mais para ler a Bíblia. Chegou no final do livro. O que ele faz? Ele rasga a Bíblia. Ele rasga 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Tobias, Judite e todos aqueles livros citados, os apócrifos, os deuterocanônicos. Será que Lutero fez isso? Foi isso que fez Lutero? Vejamos aqui. Em minhas mãos está a Bíblia da Reforma, e vocês sabem, traz muitos comentários de luteranos, mas também muitos comentários do próprio Lutero. E aqui nós temos um subtítulo que diz assim, os prefácios de Lutero aos apócrifos. Quer dizer, Lutero fez prefácio aos livros apócrifos? Sim, fez. Ah, mas a Bíblia de Lutero tinha os apócrifos? Sim, tinha. Ah, então vocês luteranos consideram os livros apócrifos. Então por que no culto de vocês não utilizam Bíblias com estes livros? Vejamos o que Lutero fez com os livros apócrifos. Para Lutero, os livros apócrifos não estão em igualdade com as Escrituras, mas são úteis e bons de ler. Ah, então Lutero ficou em cima do muro. Também não. A Bíblia alemã de Lutero incluiu praticamente todos os livros apócrifos do Antigo Testamento, mas os colocou em uma seção separada entre o Antigo e o Novo Testamento. E esta foi uma importante mudança em relação à Septuaginta grega e à Vulgata latina, as Bíblias usadas durante a Idade Antiga e a Idade Média, as Bíblias utilizadas pelos católicos. Lutero escreveu os prefácios aos apócrifos para diferentes edições da Bíblia, de 1529 a 1534, quando a primeira tradução completa da Bíblia de Lutero foi publicada. E nestes prefácios, Lutero resumiu o que cada livro apócrifo era, seu valor e as razões que vira para distingui-lo
do Antigo Testamento. Portanto, Lutero ele vai ser muito claro, ele não está em cima do muro. Ele vai ser muito claro em apontar que os livros apócrifos não foram livros inspirados, não estão no mesmo peso, não estão no mesmo patamar que as Sagradas Escrituras, os outros livros canônicos, mas serão livros úteis para a leitura e ele até mesmo deixa na sua Bíblia a parte ali no meio entre o Antigo e o Novo Testamento. Certo? E aí nós vimos lá heresias em partes de Daniel que não estão na nossa Bíblia. Vimos lá heresias em 2 Macabeus, mas se nós observarmos, nós veremos heresias em todos os outros livros apócrifos. Tobias. Tobias é uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael, e apresenta justificação pelas obras, mediação dos santos, superstições e simpatias. E o autor se refere ao emprego do fel, do fígado e do coração do peixe para influenciar a Deus ou entidades espirituais. Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Claramente a gente percebe que tem coisas muito erradas nesse livro aí, né? Depois, o livro de Judite. É a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo e decapitando-o. É uma grande heresia, é a própria história onde os fins justificam os meios. O livro de Baruque apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Porém, é de data muito posterior, quando da segunda destruição de Jerusalém, no pós-Cristo, e traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos, mais uma heresia. O livro de Eclesiástico, mais uma vez, ressalto para nós não confundirmos com o livro de Eclesiastes. É muito semelhante ao livro de Provérbios, não fosse as tantas heresias. Justificação pelas obras, trato cruel aos escravos, incentivo o ódio aos samaritanos e assim por diante. Sabedoria de Salomão. Um livro escrito com a finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e a idolatria do epicurismo, que era uma filosofia grega na era cristã. Apresenta o corpo como uma prisão da alma, veja aí traços do gnosticismo, não falei? Doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma, a salvação pela sabedoria. Esse livro é completamente gnóstico, né? Até o título, a sabedoria de Salomão. Então perceba também a questão das datas, né? A sabedoria de Salomão é de 40 depois de Cristo. Eclesiástico 180 antes de Cristo. Baruque 100 depois de Cristo. Judite 150 antes de Cristo. E Tobias, aqui nós não temos a data, mas foi nesse período intertestamentário. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que depois de Malaquias não tem mais profetas, não tem mais livros, apenas o período intertestamentário, até que Jesus venha, até que venha os evangelhos. Concluindo, portanto, este nosso estudo, nós percebemos que as disputas sobre os apócrifos do Antigo Testamento têm um papel importante nas disputas católicas e protestantes, sobre ensinamentos como purgatório e oração pelos mortos. Não há evidências de que os livros apócrifos sejam inspirados e, portanto, devam fazer parte do cânon das escrituras inspiradas. Eles não afirmam ser inspirados, a inspiração não lhes é atribuída pela comunidade judaica que os produziu, não são citados nenhuma vez como escritura no Novo Testamento. Muitos pais da igreja primitiva, incluindo Jerônimo, os rejeitavam categoricamente. Acrescentá-los à Bíblia pelo decreto infalível no Concílio de Trento, que é um concílio da Igreja Católica Romana, evidencia um pronunciamento dogmático e polêmico criado para sustentar doutrinas que não são apoiadas claramente em nenhum dos livros canônicos. Eu sei que este vídeo ele é polêmico. Minha intenção com ele não é desrespeitar católicos romanos.
Minha intenção com ele é trazer à tona fatos históricos e concretos. Você pode fazer o seu juízo de valor, o seu juízo de ponderação, com equilíbrio, com sabedoria. Não é porque os católicos romanos adotam 7 livros que não estão no nosso cânone, não é porque eles creem no purgatório ou eles oram por mortos, que definitivamente eles não têm salvação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque nós cremos em Jesus e muitos católicos romanos creem em Jesus. Mas uma coisa que tem que ficar clara é essa diferença. E uma coisa que precisa ficar clara é o porquê nós não adotamos estes 7 livros. E eu espero que você fique em paz, que você não saia por aí entrando numa grande cruzada, agora eu vou lá no meu amigo católico, no meu familiar católico e vou provar para ele que os livros dele são apócrifos, não são deuterocanônicos, e assim ele vai se converter à minha igreja, eu vou trazer ele para a minha igreja. Para com isso. Não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é o conhecimento. A intenção desse vídeo é o esclarecimento. O respeito aos católicos deve ser mantido sempre. Devemos muitas coisas à preservação da Igreja Católica. E é claro, a gente precisa entender que a Igreja primitiva não era a Igreja Católica Romana, não era a ICAR, como nós chamamos, mas muitas coisas da Igreja primitiva foram mantidas pela Igreja Católica Romana até chegar até nós. E nós devemos também agradecer por isso. E lembrar que quando estivermos no céu, seguramente estaremos na companhia de muitos irmãos e irmãs de outras denominações, que não a da nossa. Por isso o respeito precisa imperar. Mas claro, o esclarecimento, o conhecimento, ele é sempre muito bem-vindo e cada um vai ser livre para seguir exatamente com a doutrina que acha mais correta. No final das contas é isso. E muitas vezes católicos romanos irão ser convertidos para igrejas protestantes e evangélicas. E o inverso também ocorre. E por diferentes razões, nós sabemos que a Igreja Católica atribui um grande peso à tradição. Nós respeitamos a tradição, mas nós não atribuímos o mesmo peso entre a tradição e a Escritura Sagrada, ficamos com a Escritura Sagrada, mas os católicos ficam com o mesmo peso entre tradição e Sagradas Escrituras, e são diferenças que nunca vão mudar, nunca vai se alterar, não tenha jamais a pretensão de que com um mero estudo como esse você vai convencer pessoas que estão em denominações de séculos e que continuarão nas suas denominações e está tudo bem. O importante é buscarmos o conhecimento. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã vamos retornar, aí sim, com a introdução ao Novo Testamento e também aos Evangelhos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.